Vamos lá, então, pessoal. O nosso segundo tema aqui que a gente vai trabalhar, como eu falei com vocês, é a questão da teoria geral do crime, tá? Então, nós vamos ver todos os pormenores da teoria geral do crime e tenho certeza que depois de vocês darem uma estudada nesse tema, que é um tema que está no material de vocês também, vocês, ao lerem o Código Penal, as coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa aula. Teoria geral do crime. Tá? Vamos lá, então. A gente vai falar um pouco sobre teoria geral do crime, tá? Que é o ponto 1 do material de vocês. Tá? É um tema de suma importância aí para que você entenda como é formado o delito, né? Como é formado o crime de acordo com o nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que durante muito tempo existia ainda existe, na verdade, mas perdeu um pouco mais de força, mas existia duas correntes que brigavam para conceituar o que seria crime, né? Uma corrente que a gente chamou de corrente bipartite e uma segunda corrente que a gente chamou de tripartite, tá? Essa corrente aqui era encabeçada pelo saudoso, né, falecido Damásio de Jesus, tanto que no livro dele ele fala na introdução que o livro é baseado na corrente bipartite, tá? Damásio de Jesus, e a teoria tripartite é a grande maioria, tá bom? É a grande maioria dos doutrinadores. Para a teoria bipartite, o crime é apenas o fato típico e a ilicitude. O substrato da culpabilidade, para essa corrente, é um mero pressuposto de aplicação da pena. Tá bom? No entanto, para a teoria tripartite, não. Para ser crime, eu preciso que tenha fato típico, eu preciso que exista a ilicitude e eu preciso que exista também a culpabilidade, tá? Então, perceba que existem dois requisitos que é comum às duas teorias, que é a tipicidade, que é o fato típico e a ilicitude, e a culpabilidade só vai estar presente na teoria tripartite, tá? O nosso Código Penal adota qual teoria? O nosso Código Penal adota a teoria tripartite, tá? Então, para o nosso ordenamento jurídico, e se isso cair na prova de vocês, podem marcar a teoria tripartite sem medo, tá? Para nós, para o nosso ordenamento jurídico, o crime é fato típico, ilícito e culpável. E é sobre esses três substratos que nós iremos falar a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Só um overview aqui, né? Sobre os elementos de cada substrato desse. Então, como eu falei para vocês, o crime, pela teoria tripartite, ele é formado do fato típico, ele é formado da ilicitude e ele é formado da culpabilidade. Dentro de cada substrato, a gente chama de substrato, tá? Primeiro substrato do crime, segundo substrato do crime e terceiro substrato do crime, tá? Então, são os três substratos, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro do fato típico, nós vamos ter a conduta, nós vamos ter o nexo de causalidade, o resultado e a tipicidade. Dentro da ilicitude, nós vamos ter as causas de excludentes de ilicitude, também chamadas de causas justificantes, tá bom? Causas excludentes de ilicitudes ou causas justificantes, que nada mais são do que a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Dentro da culpabilidade, nós temos a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. E é sobre isso aqui que a gente vai ver hoje, tá bom? Vamos lá. O nosso primeiro substrato é
o fato típico, tá? Então, o fato típico, que é o primeiro substrato do crime, é a primeira camada do crime, tá? Ele é composto de quê? Já falei, conduta, nexo, resultado, tipicidade. É só pensar, como eu falei, tudo é lógico. Primeiro tem uma conduta, depois tem um resultado. Só que entre a conduta e o resultado existe um nexo, tá? Então é conduta, nexo, resultado e a tipicidade, tá bom? E o que é a conduta, professor, então? A conduta é a ação ou omissão, tá? A conduta é a ação ou omissão do agente. É a ação ou omissão que causa um resultado delituoso, tá? Essa conduta ela pode ser dolosa ou pode ser culposa, tá bom? De novo, a conduta é só ação? Não, a conduta é ação ou omissão que causa um resultado, tá bom? Essa conduta ela pode ser dolosa. E quando que ela vai ser dolosa? Quando a gente quis causar o resultado, tá bom? Quando a gente quis causar o resultado, a gente diz que essa conduta é dolosa lá nos termos do artigo 14, lá nos termos do artigo 14 do CP, tá? O inciso 1 vai tratar da conduta dolosa e o inciso 2 vai tratar da conduta culposa, tá? Então, quando a gente quis o resultado, a gente disse que ele praticou um dolo, ele praticou aquela conduta com dolo de atingir o seu resultado, tá? Só que não basta isso, eu preciso saber se esse dolo é direto, se esse dolo é indireto, e se ele for indireto, eu preciso saber se ele é alternativo ou se ele é um dolo eventual, tá? Vamos lá. Quando a gente está falando de dolo direto, o dolo direto, nós estamos falando de uma teoria chamada teoria da vontade, tá? O dolo direto está relacionado à teoria da vontade. Por quê, professor? O dolo direto, pessoal, ele está aqui no inciso 1. Considera-se o crime doloso quando a gente quis o resultado. Ponto. Até aqui, ó. Até aqui é dolo direto. Considera-se o crime doloso quando a gente quis o resultado. Se ele quis o resultado, ele teve vontade de agir para aquele resultado. Por isso que a gente diz que o dolo direto, ele advém, ele vem da teoria da vontade, tá? Já o dolo indireto, ele é da teoria do assentimento ou do consentimento. Assentimento ou também consentimento, tá? Consentimento. Professor, e onde é que eu localizo o dolo indireto? No Código Penal, no artigo 14, inciso 1, segunda parte. O dolo indireto ele vai estar aqui, ó. Ou assumiu o risco de produzir o resultado, tá? Enquanto o dolo direto, o agente quis produzir o resultado, o agente quis, olha aqui, ó, o agente quis produzir o resultado. No dolo indireto, o agente ele assume um risco de produzir esse resultado. Por isso que no dolo direto a gente utiliza a teoria da vontade e no dolo indireto a gente utiliza a teoria do assentimento ou do consentimento, tá? O agente ele assume o risco de produzir determinado resultado. Professor, e o que seria então o dolo indireto, alternativo e eventual? Bom, o dolo indireto alternativo, deixa eu puxar ele para cá, é a conduta do agente que, desferida a um resultado, certo? Imagine que o Ícaro, verificando a Viviane e a Vanderleia, desfere disparos de arma de fogo. E aí, na hora da oitiva do Ícaro, quem você queria acertar, Ícaro?
tanto faz um ou outro. Ou seja, ele tinha dolo alternativo de acertar Vanderleia ou Viviane. Tanto faz. Esse é o dolo alternativo. Ele não tinha um objetivo claro. Para ele, tanto faz. Ah, Ícaro, você atirou para matar ou para lesionar? Tanto faz. Eu queria ou matar ou lesionar. Para mim, não importa o resultado. Ele é indiferente ao resultado. Esse é o dolo indireto alternativo, tá? O agente visualiza o resultado, visualiza vários resultados, mas para ele tanto faz. Qualquer um daquele que acontecer, ele estará satisfeito, tá? O dolo eventual é um pouquinho diferente, tá? O dolo eventual, o agente, ele vai assumir um risco de produzir determinado resultado. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou colocar esse dolo eventual. Vou colocar ele aqui. Ele vai assumir um risco de produzir determinado resultado. No dolo eventual, o agente prevê o resultado e assume o risco dele ocorrer. Ele ocorrendo, o agente responde pelo crime na modalidade dolosa. Exemplo. Você começa a brincar com seu amigo de roleta russa, com um revólver, por exemplo. Coloca o tambor do revólver são... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. O tambor do revólver são 5 orifícios, você coloca 4 munições e fica brincando de roleta russa. Certo? Óbvio, uma hora você vai acertar, uma hora você vai disparar essa arma na direção do seu amigo, tá? Então, o resultado é previsível, ou seja, você sabe que essa arma pode disparar e você está assumindo o risco disso acontecer. Ah, professor, mas eu não queria. Você está assumindo o risco, tá? Não cabe aqui a conduta culposa, tá bom? Então, se você assumir o risco disso acontecer, você vai responder pelo crime, seja lesão ou seja o homicídio, na modalidade dolosa, na modalidade dolosa, sendo dolo eventual, tá bom? Cuidado com isso aqui, tá? Eu não coloquei aqui, mas nós temos ainda o chamado dolo, de primeiro grau. Deixa eu colocar para cá. Vamos lá. Nós temos ainda o chamado dolo de primeiro grau, e o dolo de segundo grau, também conhecido como dolo de consequências necessárias, tá? O dolo de segundo grau, ele é conhecido também como dolo de consequências necessárias. Professor, o que é o dolo de primeiro grau? O dolo de primeiro grau é o dolo indireto, é o dolo direto. Eu quero atingir determinada coisa, eu quero atingir determinada pessoa, vou lá e realizo o ato delituoso, tá bom? Diretamente. Esse é o dolo de primeiro grau. Eu quero atingir A, vou lá e atinjo A. O dolo de segundo grau, ou dolo de consequências necessárias, é aquele dolo que, para atingir uma finalidade, eu necessariamente irei ferir bens jurídicos de outras pessoas, tá? Imagina um exemplo. Eu quero matar o piloto de um avião. Para isso, eu coloco uma bomba dentro do avião e quando o avião decolar, essa bomba vai explodir e eu vou matar o piloto. Em relação ao piloto, é dolo direto de primeiro grau, certo? E em relação aos passageiros, professor? Em relação aos passageiros, é dolo direto de segundo grau. Por quê? A minha intenção era matar o piloto, mas necessariamente, por isso que o nome é dolo de consequências necessárias, necessariamente eu vou acabar matando os passageiros daquele avião. Então, eu respondo na modalidade dolosa, dolo direto de primeiro grau em relação ao piloto, dolo direto de segundo grau ou dolo de consequências necessárias em relação a todos os passageiros. Ficou claro isso aqui, pessoal? A questão do dolo? Para que eu avance para a culpa agora? Dolo tranquilo? Vamos lá, beleza. Beleza, então. Se quiserem usar o áudio, tá? Fica mais rápido. Só ok, sim, beleza, tranquilo. Fica mais rápido. Mas tá bom, tranquilo.
Vamos lá. Então, dolo basicamente é isso, tá? Nós temos o dolo direto. Esse dolo direto, ele advém da teoria da vontade, tá? Não esqueçam isso. O dolo direto vem da teoria da vontade. Onde é que está ele, professor? Na primeira parte do artigo 14, inciso 1, quando a gente quis o resultado. Lembra que eu até circulei aqui? O agente quis o resultado. Se ele quis o resultado, é dolo direto. O dolo indireto, o agente assume o risco de produzir o resultado. E aqui não é mais teoria da vontade, é teoria do assentimento, teoria do consentimento, tá bom? Lembrando que o dolo pode ser de primeiro grau ou de segundo grau. Primeiro grau, eu sei quem vai ser minha vítima, eu sei qual vai ser o bem jurídico que eu vou lá e realizo, tá? Dolo de segundo grau, também conhecido como dolo de consequências necessárias. Você, para atingir o seu objetivo, você necessariamente, obrigatoriamente, vai atingir outros bens jurídicos, seja matando pessoas, seja destruindo patrimônio, necessariamente você vai atingir outros bens jurídicos, tá? Então, no meu exemplo, para matar o piloto, dolo direto de primeiro grau. Eu matando o piloto, o avião cai, as pessoas morrem, os passageiros. Em relação aos passageiros, dolo direto de segundo grau, tá bom? Finalizando o dolo, então, vamos aqui para a nossa segunda modalidade de conduta, que é a conduta culposa, tá? A conduta culposa ela é mais tranquila, porque vocês sabem que, primeiro, para que alguém seja punido na modalidade culposa, essa modalidade culposa deve estar prevista no tipo penal, tá? Em regra geral, você só é punido na modalidade dolosa. De novo, em regra geral, você, agente infrator, só vai ser punido na modalidade dolosa. Tá, professor? Quando eu vou ser punido na modalidade culposa? Quando a lei disser que aquele crime cabe modalidade culposa. Tranquilo? Beleza? Pronto. Então, a culpa, ela pode se manifestar de três formas, tá? De três formas. E isso a gente observa lá no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Quais são essas formas? Considera-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado, por quê? Por imprudência, por negligência ou por imperícia, tá bom? Considera-se o crime culposo quando a gente deu causa por negligência, imprudência ou imperícia. E a gente precisa saber diferenciar para a prova o que é uma negligência, o que é uma imprudência e o que é uma imperícia, tá bom? E aí é muito tranquilo isso aqui. A imprudência é um sinal de positivo. A imprudência é um sinal de positivo. A negligência é um sinal de negativo. Tá? E a imperícia é o não saber nada. Não sabe. Vou já explicar. É o não saber. Tá bom? Tá, professor, por que a imprudência é um sinal positivo? Porque a imprudência é um agir com a afoiteza. É a alta velocidade, é você ser afoito. Tudo isso, todas as ações de maneira afoita, de maneira descuidada, eu não vou usar o termo descuidado para não confundir com negligência, mas de maneira afoita, você está dentro do ramo da imprudência, tá? A negligência é uma falta de agir, é uma falta de cuidado. Você deixou de tomar determinados cuidados e a conduta aconteceu. Por exemplo, vamos lá na imprudência. Dirigir em alta velocidade e acabar atropelando uma pessoa. Crime doloso ou crime culposo? Em regra, crime culposo, tá? Tá, professor, crime culposo, mas é por imperícia, negligência ou imprudência? Depende. Estava em alta velocidade? Sim. Tinha habilitação? Sim. Então, em tese, vai ser imprudência, tá? Alta, sei que eu estou falando alto. Alta velocidade, imprudência, você agiu de forma afoita, você tinha habilitação, você não era imperito, tá? E você, apesar de ter deixado de tomar cuidados, mas aqui prevaleceu a questão da imprudência, tá? A negligência, por isso que está o sinal negativo, é uma falta de cuidados, tá? Então, deixa eu ver, pronto, você deixa de colocar o cinto de segurança no teu filho e aí numa freada ele acaba batendo a cabeça e lesionando, por exemplo, né? No filho não, porque o juiz vai usar o perdão judicial.
Mas num passageiro, você é motorista de empresa, você não orientou as pessoas a colocarem o cinto de segurança, numa freada brusca, o passageiro vai lá e se machuca. Você, motorista, que é o responsável pelo veículo, vai responder pela lesão na modalidade culposa a título de negligência, tá? Cuidado com isso. E a imperícia, pessoal, é a falta de saber, é o não saber de forma técnica aquele determinado conteúdo, aquela determinada conduta, e aí, por conta disso, você acabar causando uma lesão, você acabar causando acabar cometendo algum crime tipificado no Código Penal que admita a conduta culposa, tá? Agora, cuidado, cuidado. Deixa eu colocar aqui até um cuidado aqui gigante. Cuidado com isso aqui, tá? Você só pode ser responsabilizado a título de culpa se aquele resultado for ao menos previsível. De novo, primeiro, para que eu seja responsabilizado a título de culpa, o crime tem que admitir modalidade culposa, tranquilo? E dois, o resultado da conduta tem que ser ao menos previsível, porque se ela não for pelo menos previsível, eu não respondo a título de culpa. Professor, não entendi. Beleza, deixa eu explicar aqui. Vamos lá. Delito culposo. Culposo, tá? Eu preciso, que o crime admita a modalidade culposa. Opa. Caiba a modalidade culposa. E depois, o resultado da conduta do agente precisa ser previsível, tá? E aqui eu quero que vocês tomem cuidado com a palavra. Previsível. Por quê? Porque previsível, pessoal, é diferente de prevista, tá? De prevista. A conduta para que a pessoa responda na modalidade culposa precisa ser previsível. Se não for previsível, nem por culpa ele responde. Tá bom? Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Imagina que você tem uma arma de fogo na sua casa, certo? E você toma todos os cuidados. A arma de fogo sempre está desmuniciada, está guardada em um local alto, dentro de um cofre com a senha de difícil, com a senha difícil, tá bom? Mas sabe-se lá como, mesmo assim, o seu filho ou alguma pessoa da sua casa consegue achar a arma, consegue descobrir a senha, tira a arma, municia ela e realiza disparos em direção à rua, por exemplo. Em direção à rua. Em tese, você responderia pelo crime de omissão de cautela, certo? Você responderia pelo crime de omissão de cautela. Aí eu pergunto, essa conduta, ela é previsível? Ou seja, era previsível que alguém entrasse na sua casa, soubesse onde está o seu cofre, soubesse a senha do seu cofre, tirasse a arma, municiasse e realizasse disparos de arma de fogo? O bom senso vai dizer que não é previsível isto, tá bom? Se não é previsível, você não responde nem ao menos a título de culpa, tá bom? Se não é previsível, você não responde nem ao menos a título de culpa. Outro exemplo, deixa eu colocar aqui, exemplo 1. Vou já ler. Exemplo 1. Arma de fogo, né? Foi o exemplo da arma de fogo. Deixa eu ver aqui a pergunta. Excludente de culpabilidade. Você vai ver, Ícaro, a gente está... Vamos lá, deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui um parêntese aqui, tá?
para explicar isso aqui que o Ícaro perguntou. O Ícaro perguntou, eu posso usar excludente de culpabilidade nesse exemplo? Acho que foi isso, né? Posso usar excludente de culpabilidade nesse exemplo? Nós estamos falando do fato típico, certo? Nós estamos aqui, fato típico. Típico. E dentro do fato típico, nós temos conduta, nós temos nexo, nós temos resultado e nós temos a tipicidade. Tá? Agora, quando a gente está falando em culpabilidade, a gente está dentro de conduta, tá? Então, vamos lá. Se o delito não é punido, ao menos a título de culpa, certo? Não é punido a título de dolo, beleza. Mas nem sequer culpa, eu não vou ter exclusão da culpabilidade, tá? Não confunda essa culpa da conduta, tá? Dolo e culpa, tá bom? Não confunda, essa culpa da conduta aqui, que é a que a gente está falando, com o substrato culpabilidade, tá? Com o substrato culpabilidade. Tá bom? São duas coisas distintas. A gente está falando da culpa dentro do fato típico, tá? Que está relacionada com a conduta do agente. Não confunda com o substrato culpabilidade. Vocês vão ver que a culpabilidade, para que ela seja excluída, que foi a pergunta do Ícaro, né? Quer dizer, professor, então, que nesse caso exclui a culpabilidade? Não exclui culpabilidade, tá? A gente vai excluir fato típico. Por quê? Porque se não tem dolo e não tem culpa, o que eu vou excluir é o fato típico, tá? Eu não vou mexer com a culpabilidade. Não vai ser crime de qualquer forma, mas não vai ser crime pela exclusão do fato típico e não pela exclusão da culpabilidade. E é dessa forma que a questão pergunta, tá? Deixa eu ver aqui. Exato. Não há crime, mas a questão é o seguinte, não há crime, isso aqui a gente já sabe, mas não há crime, professor, porque excluiu culpabilidade? Não, não há crime porque excluiu fato típico. Perceba que a culpa que nós estamos tratando aqui está dentro do fato típico, tá? Então, não há crime porque excluiu fato típico, tá? A culpabilidade é outro substrato que nós vamos ver no final da aula, beleza? É muito importante que vocês saibam diferenciar isso aqui. É muito comum essa dúvida. A gente está falando de culpa o aluno às vezes acha que está excluindo a própria culpabilidade. Não exclui a culpabilidade. A gente vai ver quais são as situações em que a culpabilidade vai ser excluída, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu falei, olha, para que o crime seja culposo, precisa, primeiro, que aquele crime admita a modalidade culposa. Ponto. Isso aqui todo mundo sabe. Mas precisa ainda que o resultado seja previsto na cabeça do agente, ou pelo menos na questão do homem médio, né? Lembra do homem médio? Então, pelo bom senso, esse resultado precisa ser previsto. No exemplo que eu dei da arma de fogo, qualquer um concorda que o resultado não era previsto, não tinha como, com todos os cuidados que a pessoa tomou, alguém ir lá, pegar a arma de fogo e realizar disparos na rua, tá bom? Então, não tinha como. Tá, professor, me dá um outro exemplo, então. Te dou outro exemplo, sim. Imagina aqui, exemplo 2. Imagina que você, pronto, você está brincando lá com seu amigo, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui num exemplo. Pronto, o melhor exemplo é o do trânsito mesmo. Você está andando com seu carro e aí você está com o celular, está dirigindo, mandando mensagem, dirigindo, fazendo selfie, dirigindo, não sei o que, pô, bate o carro. E aí, na batida de carro, você comete além da infração de trânsito, que é a infração administrativa, mas você comete também um dano ao patrimônio da pessoa com quem você bateu o carro, certo? E você comete também uma lesão corporal, porque a pessoa que estava no outro carro acabou batendo a cabeça no vidro, no volante e lesionou a testa dela, certo? Então, vamos lá. Carro. Motorista de carro. Motorista, na verdade. Você é motorista de carro, né? O motorista. O motorista que está dirigindo ao celular,
É previsível que ele vá fazer alguma cagada? É previsível que ele vá furar um sinal vermelho? É previsível que ele vai frear em cima? É previsível que ele pode bater o carro? É previsível, no olhar do senso comum? É previsível. Então, nesse caso, esse motorista ele pode responder a título de culpa, tá? Se os crimes couberem modalidade culposa. Por exemplo, eu falei de 2 crimes, né? Eu falei do crime de dano, não foi isso? O crime de dano, porque ele quebrou lá o carro da pessoa, e o crime de lesão corporal. De lesão corporal. O crime de dano, ele não admite modalidade culposa, então ele não responde por dano. Como assim, professor? E o prejuízo do cara? Opa, ação civil de reparação de danos morais e danos materiais. É outra coisa, área civil. Mas ele não responde penalmente pelo crime de dano, tá bom? Cuidado com isso. E a lesão corporal, professor? Responde sim. Artigo 129 tem lá lesão corporal culposa, tá? Então ele responde pela lesão corporal a título de culpa. Pegaram essa diferença? Então, por isso que o delito culposo ele precisa estar previsto no tipo penal e a conduta ser previsível. Ah, professor, quer dizer então que precisa ser prevista? Não, porque prevista é mais do que previsível. Prevista, eu precisaria dizer que o agente visualizou que ia fazer merda e continuou realizando a conduta, certo? Então, nesse caso aqui, o motorista, quem está dirigindo, olhando ao celular, ele não visualiza que vai dar cagada, senão ele parava. Mas é previsível que possa acontecer um acidente, certo? Então, previsível é diferente de prevista, tá? Para que seja culposo, basta que a conduta seja previsível, não precisa que ela seja prevista pelo agente, tá bom? Essa parte aqui, pessoal, ficou tranquila? Posso avançar o próximo tema? A questão da culpa, ficou tranquilo? Vou avançar, tá? Eu estou indo um pouco devagar, que é justamente para que não tenha dúvida, tá? A gente consiga aí avançar e fechar os temas sem dúvidas. Beleza, vamos lá então. Vou voltar aqui. Então vamos lá. O nosso primeiro elemento do fato típico é a conduta, e nós fechamos aqui, tá? Conduta culposa, conduta dolosa, nós fechamos. O nosso segundo elemento está previsto lá no artigo 13 do Código Penal, do artigo 13 do CP, é o chamado nexo de causalidade, tá bom? Nexo de causalidade. E aqui eu quero já que vocês entendam o seguinte. Deixa eu abrir aqui mais um slide. Acho que eu parei de compartilhar sem querer. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui mais um slide rapidinho. Pronto. Vamos lá. Então, o nosso segundo elemento do fato típico é o nexo de causalidade, tá? Previsto lá no artigo 13 do Código Penal. E o nexo de causalidade, o Código Penal, ele adota a teoria chamada teoria da causalidade simples, também conhecida como teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou ainda teoria da conditio com T mesmo, sine qua non, tá? Então, são todos sinônimos. Ou a questão vai chamar de teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou vai chamar de causalidade simples, ou vai chamar da conditio sine qua non, tá bom? É tudo sinônimo, tudo isso lá no artigo 13. Professor, o que essa teoria vem dizer? Ela vem dizer o seguinte, olha, a teoria da causalidade simples, prevista lá no artigo 13, ela vai dizer, tudo que for causa para o resultado, tudo que contribuir para o resultado será considerado causa, tá bom? De novo, a teoria da causalidade simples vai dizer, olha, tudo que contribuir para o resultado será considerado causa, tá? E como é que eu vejo isso, pessoal? Vamos lá. Vou dar o velho exemplo, que eu acho que é o melhor exemplo, do bolo envenenado.
Então, imagina que Viviana, vou colocar aqui a Viviana agora como a infratora. Imagina aqui que a Viviana, insatisfeita com a relação matrimonial dela, resolve envenenar o seu marido. Tá? E aí, ela vai lá no aniversário do marido, compra um bolo, mas já pensando em envenená-lo, compra um bolo e adiciona veneno a esse bolo. Tá? Então, Viviana vai lá, compra o bolinho para o marido. Vou colocar aqui o bolinho com a vela e tal. E coloca dentro do bolo um venenozinho com a intenção de matar o marido, tá? Só que a Viviana, ela comprou esse bolo na padaria do João. Na padaria do seu João. Que, por sua vez, comprou os ingredientes para fabricar o bolo no mercado da Wanderleia. Certo? Para a teoria dos antecedentes, da equivalência dos antecedentes causais ou causalidade simples, se... antes disso aqui, deixa eu explicar outra coisa, tá? Para que a gente verifique o que é causa para o resultado, eu preciso usar um conceito chamado de eliminação hipotética de Thiem. Eliminação hipotética de Thiem. O que vem dizer essa teoria da eliminação hipotética de Thiem? Ele vem dizer, olha, para verificar se determinada ação é causa ou não é, basta eu tirar ela do contexto do contexto do tempo, né, da cronologia. Se eu tiro ela do contexto do tempo, eu verifico se mesmo assim o resultado teria acontecido. Se o resultado teria acontecido, então é causa. Então imagina aqui, Viviane desejando matar o marido, coloca veneno no bolo. Só que para ela colocar o veneno nesse bolo, ela precisou ir ao padeiro comprar o bolo. Então, se eu tiro o padeiro da jogada, a Viviane não teria o bolo, o marido não teria morrido. Então, para essa teoria, o padeiro é causa. Também, se o padeiro não vai ao supermercado comprar os insumos para a fabricação do bolo, o supermercado, o bolo não, o padeiro não teria fabricado o bolo, a Viviane não teria comprado o bolo e o marido não teria morrido. Então, o mercado da Wanderleia também seria causa, tá? Só que essa teoria, ela tem uma grande falha. Por quê? Porque eu começo a voltar tendendo ao infinito. Então, eu vou verificar, mas se o produtor rural não tivesse fabricado as coisas, também Viviane não teria comprado o bolo. Ah, se o pai da Viviane não tivesse tido o pai e a mãe da Viviane não tivesse tido a Viviane, ela também não mataria. Então, começo a voltar e vou voltar lá para o início da humanidade, certo? Essa é a falha dessa teoria. Então, para acabar com essa falha, a gente precisa conjugar essas duas teorias aqui, ó. Eu vou já explicar por quê. Eu preciso conjugar a teoria da causalidade simples mais a teoria da causalidade psíquica. Por quê? Eu vou olhar em cada conduta daquela se existe dolo ou culpa. Se existe dolo ou culpa. Então, voltando lá para a nossa linha do tempo, eu vou olhar aqui, vem cá. Quando a Viviane comprou o bolo, tinha dolo ou culpa dela de matar o marido? Sim, né? Tinha culpa ou dolo? Sim. A gente sabe que sim, porque ela comprou justamente para isso. Então,
A ação de comprar o bolo é causa, tá? Quando o padeiro fabricou o bolo e vendeu para Viviane, para ele tinha dolo ou culpa? Ele sabia para que seria o bolo ou ele vendeu mais um bolo no seu dia a dia? Para o padeiro, não tinha dolo ou culpa. Certo? Se não tinha dolo ou culpa, o padeiro não pode ser causa, para o evento morte do marido da Viviane, tá? Da Viviana. A Vanderlé, lá no mercado dela, ela tinha dolo ou culpa na hora que vendeu os insumos para o padeiro? Também não. Então, pessoal, hoje, para a prova de vocês, vocês vão adotar as duas teorias, tá? A teoria do artigo 13, que é a teoria da causalidade simples, tá bom? Essa aqui é a teoria do artigo 13, teoria da causalidade simples, mas essa teoria aqui, a teoria da causalidade psíquica. Eu vou ver todo o contexto temporal e vou verificar em cada ação daquela se existia dolo ou culpa daquela pessoa em realizar o resultado final. Se não existia dolo ou culpa, aquilo não pode ser causa. Se existia dolo ou culpa, será causa, tá bom? Aquela pessoa não será punida e se existir dolo ou culpa, aquela pessoa vai responder pelo crime lá no final da linha do tempo. Beleza? Tranquilo isso aqui? Avançar para o próximo tema, tá? Foi. Vamos lá. Ainda dentro do fato típico, tá? Vamos falar aqui do resultado e da tipicidade. E aí a gente encerra o fato típico e vai entrar na licitude, tá? O resultado, pessoal, é um elemento do fato típico. Lembrem-se, eu tenho conduta, eu tenho nexo e eu tenho resultado, certo? A conduta do agente infrator, o nexo e o resultado. Esse resultado ele pode ser jurídico e ele pode ser naturalístico. O resultado jurídico é o resultado previsto na lei. Então, sempre vai ter, em todos os crimes, em todas as condutas, sempre teremos resultado jurídico, tá? Porque é o resultado que está previsto na lei. Sempre haverá resultado jurídico, tá? Sempre. Professor, e o resultado naturalístico? O resultado naturalístico nem sempre acontecerá. Ele só vai acontecer nos crimes materiais e eles podem acontecer nos crimes formais, tá? Aqui acontece, sim. E aqui ele pode acontecer, não é obrigatório. Aqui ele pode acontecer. Não é obrigatório, tá? Nos crimes de mera conduta, eles nunca vão acontecer. Tá bom? De novo, então. Professor, resultado jurídico sempre vai acontecer porque é o resultado previsto em lei. Resultado naturalístico, ele pode ou não acontecer. Agora vamos lá. O que é o resultado naturalístico, professor? O resultado naturalístico é a modificação do mundo real decorrente do crime. Eita, ficou complicado. Vamos lá. Quando eu cometo um homicídio, artigo 121, e matar alguém, existe um cadáver. Então, o mundo real, o mundo dos fatos, foi modificado, porque foi produzido um cadáver. Resultado naturalístico, crime material. Por isso que a gente diz que o homicídio é um crime material. Por quê? Porque ele produz resultado naturalístico, tá? Subtrair coisa alheia móvel de alguém. Quando eu subtraio, eu modifico o mundo real. Aquela coisa sai da posse de determinada pessoa e vem para a minha posse. Existe uma modificação do mundo real, tá? Então, nesse caso, o artigo 155, que é o furto, o roubo, também são exemplos de crime de crimes materiais, porque são crimes que possuem resultados naturalísticos, resultados que modificam o mundo real, tá bom? Lesão corporal. Quando eu desfiro, quando eu realizo uma lesão corporal, ocorre
o resultado naturalístico. Tanto que existe a prova, o exame de corpo de delito, né, que é justamente para o médico legista verificar o corpo de delito, né, aquilo que foi lesionado, as marcas que foram deixadas para colocar no laudo, tá? Então, é mais um exemplo de crime material, crime que deixa vestígio, crime que tem resultado naturalístico. Perfeito, professor. Esse aqui eu entendi. E o que é o crime formal, então? O crime formal, né, é aquele crime que a lei traz a previsão do resultado naturalístico, mas ele não necessariamente precisa acontecer, tá? O crime formal, ainda bem que eu lembrei disso aqui, ele é chamado também de crime de consumação antecipada. Consumação antecipada. Tá? Crime formal, ele também é chamado de crime de consumação antecipada. Então, perceba, enquanto o crime material, eu tenho uma modificação real do mundo real, certo? Homicídio, roubo, furto, lesão corporal, certo? Tanto que esses crimes exigem, vamos lá, indo para um pouco para o processo penal, exigem o chamado exame de corpo de delito. Tá? Porque são crimes materiais, são crimes que deixam vestígios, tá bom? O crime formal é um crime que a lei traz o resultado naturalístico, mas não cobra que esse resultado aconteça para a consumação do crime. Beleza. Exemplo, crime de extorsão, artigo 158. Deixa eu colocar aqui a lei, que eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Delito de extorsão, crime formal. Percebam que a lei vai trazer o resultado naturalístico, mas para que o crime seja consumado, eu não preciso que o resultado aconteça. Pegaram aqui? Vamos lá, olha só. Perdão. Constranger alguém, crime de extorsão, tá? Artigo 158, esse aqui é o extorsão. Extorsão. O que é o crime de extorsão? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica indevida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, tá? Perceba que a lei traz a conduta, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica, então já traz um resultado a fazer, a tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Para que esse crime seja consumado, basta que eu constranja ou ameace, que eu constranja a vítima mediante ameaça ou grave violência, tá? Basta que eu faça isso. Eu não preciso receber para a consumação do crime. A pessoa não precisa deixar de fazer alguma coisa para a consumação do crime. O simples fato de o agente infrator constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça para obter dinheiro, mesmo que ele não receba o dinheiro, o crime já está consumado. Olha só o exemplo. Imagina que o agente infrator vai até a casa de alguém e fala: olha, se você não me entregar 10 mil reais, eu vou divulgar fotos que eu sei que você tem com um amante, por exemplo, certo? Extorsão, tá bom? E aí o cara sabe que ele tá tranquilo, tá de boa, não tem foto nenhuma, é 100%, vai à polícia e denuncia esse cara, a polícia monta a tocaia, e quando o cara vai lá realizar de novo a pressão, né, a extorsão, a polícia vai lá e prende ele. Aí ele vai alegar: não, mas eu não cheguei nem a receber o dinheiro, então não cometi crime. Negativo. Você constrangeu mediante violência ou grave ameaça. O resultado, o exaurimento do crime, que é o recebimento do dinheiro, não precisa acontecer nesse caso. Por isso que a gente chama
Por isso que a gente diz que esses crimes são crimes de consumação antecipada. Os crimes formais são crimes de consumação antecipada. Tá bom? Pegaram aqui a questão do delito formal, a diferença do delito material para o delito formal, tá? Agora a gente vai aqui para a última classificação, que são os crimes de mera conduta, tá? Os crimes de mera conduta, o tipo penal deles nem sequer traz o resultado naturalístico. Vamos lá. Enquanto que no crime, deixa eu botar aqui lá no slidezinho aqui, vamos lá. Enquanto que no crime material, na verdade, deixa eu fazer isso aqui. Enquanto que no crime material, a lei traz, enquanto que no crime material, a lei traz conduta e o resultado tem que acontecer, no crime formal, a lei traz conduta e resultado, mas o resultado não precisa acontecer. O crime se consuma mesmo sem o resultado, tá bom? Nos crimes de mera conduta, a lei não traz sequer o resultado, só traz a conduta. Por isso que o nome é mera conduta. A lei só traz a conduta, ela nem sequer se preocupa com o resultado. E o melhor exemplo é o delito de omissão de socorro, né, chamada omissão própria, lá no artigo 135 do Código Penal. Delito de omissão, que vai dizer, olha, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesse caso, socorro à autoridade pública. Mas será que precisa, para que eu seja punido, que essa pessoa seja violentada na rua, passe fome, seja ferida, sei lá, seja roubada, seja furtada? Não. Basta que eu, vendo aquela situação, deixe de realizar a conduta, que é prestar assistência ou chamar alguém que tenha condições de prestar assistência. Se eu não realizo essa conduta, eu já estou praticando delito de omissão, independentemente se aquela pessoa sofreu alguma lesão na rua, se aquela pessoa de repente vem a falecer na rua, não importa, não importa, tá? Se eu deixo de prestar assistência ou de pedir socorro à autoridade pública, tendo condições de fazer isso, claro, eu respondo pelo crime de omissão, tá bom? Na modalidade, na espécie de mera conduta, tá? Porque é um delito de mera conduta, tá bom? Então, quanto ao resultado, é isso, pessoal. Vocês precisam entender que, quanto ao resultado, os crimes podem ser materiais, formais, também chamados de crimes de consumação antecipada, ou delitos de mera conduta, tá? Vamos entrar aqui agora na tipicidade, que é o nosso último, o nosso último item do fato típico, tá? E a tipicidade é bem bacana, porque ela vai fazer relação lá com os princípios que a gente estudou na aula passada, tá bom? Vamos lá, tipicidade. Acho que eu vou abrir aqui mais um slide que fica melhor. Manter. Deixa eu abrir aqui mais um slidezinho. Vai ficar melhor. Vamos lá. A gente vai falar agora de tipicidade, tá? Lembrando, estamos dentro do fato típico, não confunda fato típico com tipicidade, tá? Estamos dentro do fato típico, certo? Primeiro substrato do crime. Estamos dentro do fato típico. Falamos da conduta. Falamos do nexo. Falamos do resultado. E agora nós vamos falar da tipicidade. Da tipicidade. Professor, o que é a tipicidade? Bom, a tipicidade nada mais é do que um encaixe, a previsão legal, daquela conduta que aconteceu no mundo real. Vamos lá. Eu realizei determinada conduta. Essa conduta é prevista no Código Penal, então há tipicidade. Eu subtraí coisa alheia móvel de alguém.
subtrair coisa alheia móvel de alguém é previsto no Código Penal? É previsto. Então, há tipicidade. Só que eu preciso tomar cuidado, porque a tipicidade ela se divide em duas tipicidades. Duas tipicidades. Nós temos a chamada tipicidade formal, e a chamada tipicidade material. Beleza? Professor, o que é a tipicidade formal? A tipicidade formal é mais simples, é a mais tranquila. A tipicidade formal é a adequação do fato à norma. Pratiquei um fato, esse fato é previsto no Código Penal? É previsto. Então, houve a adequação, o termo mais bonitinho que a doutrina usa é houve a subsunção do fato à norma. Matei alguém, é previsto? É. Artigo 121, matar alguém. Então, houve a tipicidade formal, porque o fato que aconteceu no mundo real se adequou à norma. Houve tipicidade formal. Só que para que haja tipicidade, não basta que ela seja formal, ela precisa ser também material. E o que é a tipicidade material, professor? A tipicidade material nada mais é do que a lesão ao bem jurídico tem que ser relevante. De novo, enquanto a tipicidade formal é a adequação do fato à norma, eu preciso olhar também se essa lesão, se esse fato que ocorreu é relevante para o direito penal. Porque se não for relevante para o direito penal, não há a chamada tipicidade material. Beleza? E é aqui que a gente vai encaixar o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, lembra que eu falei? Ele é formalmente típico, então o princípio da insignificância tem a chamada tipicidade formal, insignificância. O princípio da insignificância tem a tipicidade formal, mas não tem a tipicidade material. Por quê? Porque a conduta do agente é insignificante para o direito penal. De novo, tipicidade precisa somar tipicidade formal com tipicidade material. Tipicidade formal, pega o fato, encaixa na norma. Encaixou? A tipicidade formal. Mas eu tenho que ir além. Esse fato, ele é relevante para o direito penal? O direito penal tem interesse em punir? Tem. Então, também ocorreu a tipicidade material. Não, ele não tem interesse em punir. Então, opa, então ele é insignificante. Vou aplicar o princípio da insignificância e excluir a tipicidade material, excluindo, portanto, a própria tipicidade, não havendo fato típico, não há sequer crime, tá bom? Tranquilo isso aqui, pessoal? De boa? Posso avançar para o próximo? Vamos lá, vamos avançar. Estão comigo ainda ou já me abandonaram? Não me abandone, não me abandone. Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Então, pessoal, resumindo, nós sabemos que o crime é um fato típico, nós vimos conduta, dolo, culpa, nós vimos nexo causal, causalidade simples, mais causalidade psíquica, nós vimos resultado. Esse resultado pode ser material ou normativo, tá? Que é o jurídico, mesmo resultado jurídico. E faltou aqui a tipicidade, né? A tipicidade que pode ser tipicidade formal e tipicidade material. Não tendo tipicidade material, a gente sabe que está se aplicando o princípio da insignificância àquele caso concreto. Tranquilo? Por isso que a gente diz, isso aqui eu quero que vocês gravem. O princípio da insignificância é formalmente típico e materialmente atípico, tá bom? Gravem isso aqui. Vamos lá. Segundo substrato, ilicitude, ou também chamada de antijuridicidade, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber aqui do segundo substrato é... Vocês querem 5 minutinhos de intervalo? Beber uma água? Sim ou não? Sim, não, mais ou menos? Ou vamos direto? Não. Beleza, vamos embora então. Princípio o princípio, segundo substrato. Vamos lá, o nosso segundo substrato, bora direto, boa. É a ilicitude, tá? A ilicitude também é conhecida como antijuridicidade, tá bom? São sinônimos, ilicitude ou antijuridicidade.
A primeira coisa que eu preciso saber é, vem cá, o que que liga o fato típico que a gente viu agora há pouco? O que que liga o fato típico, que foi o que a gente acabou de ver, à ilicitude? E tem várias teorias para explicar isso, tá? Mas a teoria que vocês vão levar para a prova de vocês, e a teoria que, se Deus quiser, vai cair na prova de vocês, porque vocês estão vendo esse assunto, é a chamada teoria da indicariedade, ou teoria, sinônimo, tá? Da ratio cognoscente, tá? Teoria da indicariedade ou teoria da ratio cognoscente. O que que essa teoria vem dizer? Ela vem dizer o seguinte, olha, sempre que houver o fato típico, e aí o fato típico tem conduta, nexo, resultado e tipicidade. Sempre que tiver tudo preenchido, conduta, nexo, resultado, tipicidade, eu tenho uma presunção de que haverá também a ilicitude, tá? Então, pela teoria da indicariedade, também chamada de ratio cognoscente, a gente entende que sempre que houver o fato típico, conduta, nexo, resultado, tipicidade, há uma presunção de que haja também a ilicitude. Beleza, professor, eu entendi. Mas na prática isso serve para quê? Serve para muita coisa. Vamos lá. Por essa presunção aqui, devido a essa presunção, devido a essa teoria que a gente adota, quem tem que provar as excludentes de licitudes, é o réu, tá? É o réu. Então, é o réu que tem que provar que agiu em legítima defesa, é o réu que tem que provar que agiu em estado de necessidade, que agiu em exercício regular de direito ou que agiu em estrito cumprimento do dever legal, tá bom? Então, por isso é importante você saber a teoria da indicariedade ou da ratio cognoscente. Sempre que tem fato típico, conduta, nexo, resultado, tipicidade, formal e material, eu presumo, presunção relativa, tá? De que também há a ilicitude. E aí, nesse caso, na prática, quem tem que provar, por conta dessa presunção, quem tem que provar? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e esqueci o último. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento dever legal é o réu, tá bom? Então, cuidado com isso, beleza? Vamos lá. As excludentes de licitude, que são essas que eu acabei de falar, elas são chamadas de excludentes de licitudes ou também, e aqui eu preciso que vocês anotem, decorem, risquem, tatuem, porque sempre vai cair os sinônimos. Ou também são chamadas de justificantes, ou também são chamadas de discriminantes, tá? Excludentes de licitudes são conhecidas também como causas justificantes ou causas discriminantes, tá bom? Cuidado com isso. E agora a gente vai falar da nossa primeira excludente de licitude, prevista lá no artigo 24 do Código Penal, que é o tão famoso estado de necessidade. Nos termos do artigo 24, considera-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar-se de perigo atual, risquem isso aqui, tá? De perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio, vai salvar direito próprio, ou direito alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Tá? O estado de necessidade, ele tem alguns requisitos. Primeiro, o perigo tem que ser atual. Não cabe estado de necessidade para perigo iminente. Professor, o que é perigo atual e o que é perigo iminente? O perigo atual é aquele que está ocorrendo. O perigo iminente é aquele que está em vias de ocorrer. Está muito próximo de iniciar o perigo, mas ainda não iniciou. Ele tem cheirinho de perigo, mas não iniciou ainda, tá? Então, para o estado de necessidade, ele só é cabível quando houver perigo atual, beleza? Outro requisito. Quem provoca o perigo não pode alegar estado de necessidade, tá? Não pode alegar estado de necessidade quem provocou o perigo, tá bom? E aí o estado de necessidade, pessoal, ele tem duas classificações, tá? A primeira é o conhecido como estado de necessidade
defensivo e a segunda é o estado de necessidade agressivo, tá? Professor, o que é o estado de necessidade defensivo e o que é o estado de necessidade agressivo? O estado de necessidade defensivo é o estado de necessidade que todo mundo conhece. É aquele em que eu, para me salvar de perigo atual, vou e sacrifico o bem jurídico de outra pessoa, seja a vida dela, seja o patrimônio dela, seja a liberdade dela, enfim. Eu quero salvar de um perigo que eu estou sofrendo e vou sacrificar bem jurídico de outra pessoa, tá bom? De outra pessoa que normalmente é o causador do perigo, tá? Esse é o estado de necessidade defensivo, é o estado de necessidade clássico, é aquele que todo mundo conhece. O estado de necessidade agressivo é aquele em que, para que eu me salve de um perigo ou salve outro de um perigo, eu sacrifico o bem jurídico de outra pessoa que não tem nada a ver com a relação. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Vamos lá. Pronto, vamos lá, um exemplo. Meu filho se machuca aqui em casa, sei lá, se corta e tudo, e eu desesperado pego ele no braço, vejo o primeiro carro aqui na rua, no condomínio, quebro o vidro, entro no carro, sei lá como, faço uma ligação direta e me mando para o hospital, certo? Nesse caso, eu posso alegar o estado de necessidade porque eu estava salvando terceiros de perigo atual, que era o meu filho, beleza? E esse estado de necessidade vai ser um estado de necessidade agressivo. Por quê? Porque o dono do veículo não tem nada a ver com a relação. Ele não provocou o perigo, ele não estava dentro da relação. Então, por isso que o estado de necessidade é agressivo, né? Eu sacrifico bem jurídico alheio, e esse alheio é uma pessoa que não tem nada a ver com a relação. É uma pessoa que não participou, que não provocou, que não tem nada a ver com a relação, não tem nada a ver com o fato do perigo que eu estou sofrendo, tá bom? Então, não confunda estado de necessidade defensivo com estado de necessidade agressivo, tá? Vamos lá. Segunda excludente, pessoal, a legítima defesa. Vou puxar para cá. E a legítima defesa é conceituada lá no artigo 25 como: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, e aqui olha a diferença, atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então, os requisitos da legítima defesa primeiro, eu posso agir em legítima defesa para proteger o meu direito e para proteger o direito de terceiros. Tranquilo. Eu posso agir em legítima defesa contra perigo atual, aquele que está ocorrendo, ou contra aquele perigo que ainda é iminente, está em vias de acontecer. Beleza? Mas eu preciso sempre usar moderadamente os meios necessários. E aqui é uma questão que todo mundo briga por isso aqui. Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. Para fins de prova objetiva da OAB, você vai entender a expressão uso moderado dos meios necessários do uso dos meios menos agressivos disponíveis pelo agente, tá? Disponíveis pela pessoa que está atuando em legítima defesa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos lá. Estou na minha rua, em casa, e de repente vem uma pessoa tentando me agredir. A pessoa tem um porte físico grande e eu tenho, na minha disposição, uma arma, eu tenho à minha disposição um porrete, um pedaço de pau, eu tenho pedras aqui próximo. E aí, qual seria o meio moderadamente necessário para repelir aquela injusta agressão? A pessoa que está vindo em minha direção não está armada, tá? Então, talvez, se eu utilizar a arma logo de cara, será que eu usei moderadamente os meios que estão disponíveis para mim? Será que não seria, primeiro, eu utilizar esse pedaço de pau, essa pedra, enfim, utilizar outros meios de forma moderada e eu conseguiria repelir essa injusta agressão? Lembre-se, legítima defesa não é vingança, pessoal. Legítima defesa é você repelir aquela injusta agressão para que ela cesse, para que ela pare. Então, se eu de repente pego uma pedra e jogo na cabeça do camarada, ele já sai correndo, pronto, eu consegui repelir a injusta agressão. Tá? Então, cuidado com isso. Sempre tenha em mente essa ideia de uso moderado dos meios, aquilo que está à disposição da pessoa que vai agir em legítima defesa, e dentre aquilo que está à sua disposição, o meio que vai conseguir parar a ameaça, a agressão, e seja o meio menos letal, tá? Para a ameaça e seja menos letal, tá bom? Beleza?
nada impede que você utilize a arma. Se você utilizou os outros meios e não conseguiu parar, você vai se utilizar da arma para parar, certo? Nada impede, mas use moderadamente os meios necessários, tá bom? Então, fique com com esse conceito na cabeça que vai dar certo na prova de vocês, tá? Pessoal, uma questão que cai bastante. Ataque de animal. Eu me defendendo de ataque de animal. É legítima defesa? É uma legítima defesa? Ou é um estado de necessidade, tá? Eu estou andando na rua e de repente um animal vem e me ataca e eu consigo me livrar dele, consigo agredir ele, consigo, sei lá, desferir facadas, né? Enfim, eu consigo me livrar desse animal e acabo matando ele. Eu agi em legítima defesa ou eu agi em estado de necessidade? Cuidado, tá? Se o animal ataca de forma instintiva, sem nenhuma ação humana, eu vou agir em estado de necessidade, tá? Estado de necessidade. Se o animal ele é utilizado por uma pessoa como arma, então estou passando, alguém vai lá e pega o cachorro e ó, morde, ataca, enfim. Ele é um meio utilizado por uma pessoa. Nesse caso, eu que vou me defender do animal, eu estarei agindo em legítima defesa, tá? Em legítima defesa, beleza? Cuidado com isso aqui, tá? Com o pacote anticrime, pessoal, nós tivemos uma novidade no artigo 25. É uma novidade legal, mas que na jurisprudência já era pacífica esse tema, já era consolidado, mas resolveram colocar aí para não ter nenhuma dúvida, né? Que é a questão do agente policial utilizando meios letais contra determinado infrator, tá? Então, o parágrafo único do artigo 25 vai dizer que, olha, observados os requisitos previstos no caput desse artigo, que é atual e iminente, use moderadamente da força, ou uso moderadamente dos meios necessários, considera-se também, em legítima defesa, o agente de segurança pública que repele a agressão ou o risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, né? Então, o caso clássico que é o do sniper, é do atirador de elite, que vai lá e repele a injusta agressão, muitas vezes ceifando a vida da pessoa, do infrator, e aí isso já era pacífico na doutrina, mas agora ficou, como a gente diz na minha terra, prego batido e ponta virada, né? Não tem mais discussão porque agora é lei, tá bom? Então, essa pessoa, esse agente público que age para repelir a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém, ele estará agindo em legítima defesa e não em estado de necessidade. Tá? Cuidado com a pegadinha de prova. Outra questão que eu quero trazer aqui para vocês, eu não coloquei, mas deixa eu trazer aqui para vocês. A pessoa que coloca caco de vidro, cerca elétrica no seu muro, tá? Vamos lá. Você tem lá o muro da sua casa, você já deve ter visto isso, em bairro a gente vê muito, e você enche lá de caco de vidro para proteger o seu patrimônio. Ou você coloca cerca elétrica, né? Esse ato de eu colocar, o nome disso aqui, juridicamente, tá? É ofendículos, tá bom? Então, a pessoa coloca ofendículos em sua residência. Coloca lá uns cacos de vidro, coloca uns pregos, coloca uma cerca elétrica, coloca um urubu morto, enfim, coloca alguma coisa lá para proteger o seu patrimônio. E aí, o infrator vai lá, ao pular o muro, rasga a mão todinha. Você que colocou isso aí, você agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal? Como é que foi como é que é classificada a sua atuação aí, tá? A doutrina entende que você colocar ofendículos na sua casa, na sua residência, tem dois momentos. Enquanto esses ofendículos não são acionados, você está agindo em estrito cumprimento, ou em exercício regular de direito, perdão. Enquanto eles não são acionados, você está agindo em exercício regular de um direito seu.
regular de um direito seu. A partir do momento em que ele é acionado, ou seja, a pessoa vai pular o muro e acaba se machucando, você está agindo em legítima defesa pré-ordenada, tá? Pré-ordenada. Então, cuidado. Colocou ofendículos na sua residência, exercício regular de direito. Esses ofendículos foram utilizados, a pessoa foi pular o muro e acabou se machucando, legítima defesa pré-ordenada, tá bom? Grave isso aí, porque já caiu na prova do OAB e pode acabar se repetindo. Vamos lá. A nossa próxima excludente de licitude é o exercício, ou é o estrito cumprimento do dever legal. E esse aqui é bem tranquilo, por quê? Nada mais é do que você cumprir um dever, um ditame, um mandamento que a lei manda você fazer. Por exemplo, o oficial de justiça que vai à empresa da pessoa e adentra adentra o domicílio de determinada pessoa com um mandado judicial, ele está, em tese, cometendo o crime de violação de domicílio, certo? Então, o oficial de justiça chega na minha casa e entra, ele está cometendo, em tese, o delito de violação de domicílio. Mas, por ele estar cumprindo um mandado judicial, e lá no CPC, no Código de Processo Civil, autoriza que ele realize essa conduta, ele está agindo em estrito cumprimento de um dever legal, de um dever que a lei determina que ele faça. Então, nesse caso, não haverá crime, porque vai haver uma excludente de licitude, tá bom? O mesmo exemplo, um policial que exerce policial sempre dá problema, coloca policial. Sempre, às vezes a questão cai legítima defesa, cai sempre dever legal. Mas o oficial de justiça que vai à empresa e bloqueia bens e realiza o arresto, tira aqueles bens, em tese ele está cometendo um crime de furto, certo? Ou um crime de apropriação indébita, dependendo do contexto. Mas como ele está cumprindo um dever que a lei manda ele cumprir, há aqui a figura da excludente da ilicitude. Há um ilícito, mas o estrito cumprimento do dever legal exclui esse ilícito. Por isso que a gente chama de excludente de ilicitude, tá bom? Então, grave isso aí. Exercício regular de direito, pessoal, é bem tranquilo, porque ele compreende as condutas do cidadão comum autorizadas pela existência de um direito definido em lei ou condicionadas. Melhor exemplo, o lutador de boxe, ou o lutador de MMA, ou o jogador de futebol. Quando eles estão lá no esporte deles, eles provocam lesão e eles sofrem lesões. Provocam lesões e sofrem lesões, certo? E por que eles não são punidos por essas lesões? Porque eles estão dentro de um exercício regular de direito. Não é a lei que manda eles realizarem as lesões, certo? Porque senão seria um estrito cumprimento de dever legal. Não é a lei que manda ele fazer isso. São as regras, no meu exemplo aqui, né? O boxeador, o jogador de futebol, são as regras do esporte deles que autorizam determinadas lesões. Óbvio, se o boxeador ele extrapola o direito dele, ele vai responder pelo crime. Então, imagina, por exemplo, o boxeador está lá na luta e aí acaba o round, né? E aí o boxeador continua esmurrando o cara. Ele não obedeceu às regras, ele não obedeceu o exercício regular de direito, certo? E aí, nesse caso, ele vai responder pelo excesso, tá bom? Então, cuidado com isso aí, tá? Essa diferença que é bem tranquila do estrito cumprimento de dever legal com o exercício regular de direito, tá? Então, aqui, o nosso segundo substrato, e aí indo agora para o último, né? O nosso segundo substrato, que é a ilicitude, nós vimos a questão da legítima defesa, do estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Lembrem-se, tá? Não esqueçam. São chamados de excludentes de licitudes, são chamados de justificantes e são chamados de dirimentes, tá? Causas dirimentes. Não esqueçam disso, tá bom, pessoal? Vamos aqui agora para o nosso último tema e arrebentar aqui para a gente fechar essa aula. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui, tá tranquilo o ritmo? Acelera mais? Explica mais? Me dá o feedback de vocês aí. Tá tranquilo o ritmo da aula? Tá ótima a aula, professor. Hã? Beleza, vamos lá. Falou comigo, é? Vamos lá, vamos fechar isso aqui então.
O nosso último substrato, pessoal, é a culpabilidade. E aqui de cara, logo, não confunda essa culpabilidade com aquela culpa lá do fato típico, tá? A culpa do fato típico está relacionada com a conduta dolosa, conduta culposa. Não confunda. A culpabilidade está relacionada a um juízo de reprovação daquela conduta delituosa. E nós vamos ver que existem os requisitos para que haja a culpabilidade e existem situações que vão excluir a culpabilidade. Tá bom? Nós vamos ver isso aqui. Então vamos lá. Para que haja culpabilidade, primeiro, o agente ele tem que ser imputável, tá? Imputável. Professor, o que é imputabilidade? Bom, a imputabilidade é a possibilidade que o direito tem de atribuir a responsabilidade a determinada pessoa, certo? Isso é imputabilidade. Tá, para que o agente seja imputável para o nosso direito, ele tem que preencher dois requisitos. Primeiro requisito, ele tem que ser maior de 18 anos. Por quê? Porque os menores de 18 anos são inimputáveis. Eles não praticam crimes. Eles praticam atos infracionais, tá? Responderão lá pelo ECA, pelos atos infracionais, equiparados a crimes, tá bom? Então, primeiro requisito da imputabilidade, o agente precisa ser maior de 18 anos. Segundo requisito, ele precisa ter consciência. Na verdade, não vou colocar consciência para não confundir com o outro. Mas ele precisa ser mentalmente são. Pronto. Mentalmente são. Por quê, professor? Porque eu posso ter uma pessoa maior de 18 anos, certo? Mas ser um alienado mental, mas ser uma pessoa que não tem as condições, não tem a inteira condição de distinção da realidade em que vive, tá? Então, para essa pessoa, ela ainda assim continuará sendo inimputável, mesmo que tenha mais de 18 anos, tá? Então, nós temos dois critérios. Um critério cronológico, que é o da idade, maior de 18 anos, e um critério psicológico, o critério mental. A pessoa precisa ter as condições mentais, psíquicas, ok, que ela consiga enxergar a realidade em que vive, tá? Por isso que a gente diz que, para definir a imputabilidade, nós adotamos o critério biopsicológico. Bio, da idade, né? Eu preciso ver o critério biológico, tem que ter maior de 18 anos. Psicológico. Biopsicológico. Por quê? Eu preciso que ele seja maior de 18 anos, eu preciso que ele tenha capacidade mental ok, tá bom? Preenchidos os dois requisitos, o sujeito ele é imputável, ele pode receber as penas previstas no Código Penal, beleza? Segundo requisito para que tenha culpabilidade. A conduta dele deve haver a chamada exigibilidade de conduta diversa. O que é isso, professor? Nada mais é do que a possibilidade do agente tomar outra conduta, certo? Então, imagina, eu desejo matar fulano, desejo matar A. Eu posso matar ou eu não posso matar, eu posso tomar outra conduta. Se existe a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, para mim é possível que eu tome várias condutas, a não ser a criminosa, haverá culpabilidade para mim, tá? Professor, e existem casos em que a pessoa não tem possibilidade de tomar outras condutas? Existe sim, e eu vou trazer, tá? Eu vou trazer aqui os casos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a pessoa tem que ser imputável, maior de 18 anos e ter plena capacidade mental, e depois ela tem que ter a possibilidade de agir de outra forma. Se ela tem essa possibilidade de agir de outra forma, ela está dentro da culpabilidade, tá bom? E por fim, o último requisito é o chamado potencial consciência da ilicitude. A pessoa que está praticando a infração penal, ela tem que ter a potencial consciência de que aquilo é errado. Não precisa ter a consciência de que aquilo é crime, tá, pessoal? Mas precisa ter a potencial consciência de que o que ela está fazendo é, ao menos, moralmente errada. Tá? Vamos lá. Ah, professor, então,
quer dizer, então, que o agente infrator ele pode alegar que não sabia que aquilo era crime. Não, isso ele não pode alegar. Ele pode alegar que o fato por ele praticado, ele desconhecia que aquilo era errado ou que aquilo era crime. Imagina o seguinte, existem tribos aqui na Amazônia em que é cultural, eu sei disso porque um dos meus trabalhos de conclusão da pós foi nesse sentido. É cultural que os filhos que nascem com algum problema físico, mental, eles enterram vivos, tá? Eles enterram as crianças vivas, tá? E aí, isso é errado? É certo? É crime? Não é crime? Entendeu? Então, é uma questão a se discutir isso aqui. Será que há potencial consciência? Isso eles fazem há, sei lá, quantos mil anos, há quantas centenas de anos. Então, essa potencial consciência da licitude precisa ser discutida aqui, tá bom? A questão do índio aculturado, a questão do estrangeiro, do holandês, por exemplo, que vem ao Brasil achando que aqui também é liberado o uso da droga, entendeu? Então, o agente delituoso ele precisa ter ao menos uma potencial consciência da ilicitude, tá? Um exemplo que chegou até o STF, essa situação, mas foi considerado culpável, tá? O marido bateu na mulher ou matou a mulher por conta dele ter sido traído, né? E a defesa dele era que ele dizia que aquilo era um direito dele, era para salvar a honra dele, uma situação nesse sentido. Então, para essa pessoa, é discutível essa questão da potencial consciência da licitude. Óbvio, o STF, nesse caso, considerou ele culpado, condenou e tudo mais, porque ele não era uma pessoa que vivia isolada, enfim. Mas, para a culpabilidade, vocês precisam entender que não é que a pessoa precisa saber que aquilo é crime, tá? Tecnicamente. Não, não é isso. Ela precisa entender que aquele fato que ela está praticando é errado aos olhos da sociedade, tá bom? Então, isso é a potencial consciência da licitude, e a gente vai ver que tem situações que a gente exclui essa potencial, que realmente a pessoa não entende que aquilo é errado, tá? Vamos lá, então. Elementos da culpabilidade. São 3. Imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da licitude. Será que existe elementos ou situações que excluem esses 3 requisitos? E é isso que a gente vai ver agora, tá? As causas de exclusão da culpabilidade. E é aqui que vai responder aquela pergunta que o Ícaro fez lá no início. Professor, nesse caso, exclui a culpabilidade? Naquele caso lá, não. Mas, a partir de agora, essas condutas que a gente vai ver no próximo slide são causas de exclusão da culpabilidade. Lembrando que a culpabilidade é o terceiro substrato do crime, tá bom? Então, vamos a elas. As chamadas causas de exclusão de culpabilidades, também conhecidas como exculpantes ou dirimentes, tá? Não confunda com justificante, que é a ilicitude, e discriminante, que é a ilicitude, tá? Causas excludentes de ilicitude, justificante e discriminante. Causas excludentes de culpabilidade, exculpante e dirimentes, tá bom? Pode vir esses termos, tá? Vamos lá. Então, quando eu falo em exigibilidade de... quando eu falo em imputabilidade, eu disse para vocês que quais são os requisitos para imputabilidade? Maioridade e sanidade mental. Então, óbvio, o menor de idade, ou o famoso de menor, né? Quem já ouviu falar o de menor? O famoso de menor, a gente exclui a culpabilidade dele. Então, vamos lá. Quando o agente infrator, imagina um jovem de 17 anos pratica um homicídio. Tem fato típico, tem conduta, tem nexo, tem resultado, ele agiu com dolo, tipicidade formal, material, certo? Não tem nenhuma causa excludente de licitude, não foi legítima defesa, não foi estado de necessidade, não foi estrito cumprimento de dever legal, não foi exercício regular de direito. E aí, ele não vai ser punido por quê? Ele não vai ser punido porque não tem, para esse jovem de 17 anos, a imputabilidade. Se não tem imputabilidade, a gente não fecha os 3 substratos do crime. Por quê? Não tem imputabilidade, não tem culpabilidade. Então, ele não praticou o crime, mas ele praticou o quê? Ato infracional lá do ECA. Beleza? É isso aí. Vamos lá.
Outra situação que a gente exclui a imputabilidade, a doença mental. Então, o doente mental, e aí eu tenho duas situações do doente mental, tá? Eu tenho uma situação em que ele opa, não me deixe na mão. Uma situação em que ele é inteiramente incapaz de entender o que ele realizou, certo? Primeira situação do doente mental. O doente mental é inteiramente incapaz de entender aquilo que ele realizou e, nesse caso, não vai haver imputabilidade. Ele não vai responder por crime, tá bom? Ou ele pode ser o chamado semi-imputável. Ele entender de forma parcial. E aí, nesse caso, continua tendo a imputabilidade, ele não vai ter a exclusão da imputabilidade, tá? E ele vai responder, mas vai ter outras medidas, né? Ele vai para um hospital de custódia, ele vai fazer um tratamento psiquiátrico, tá bom? Então, cuidado com a questão do doente mental. Ele pode ser inteiramente incapaz, não entender nada realmente, e aí exclui a imputabilidade, exclui a culpabilidade e ele não responde por crime algum. Ou ele pode ser o chamado semi-imputável, ele entender de forma parcial, tá bom? Professor, a embriaguez também exclui? Exclui sim, mas depende, tá? A embriaguez que vai excluir a imputabilidade é a embriaguez fortuita, tá? Ou seja, aquela embriaguez sem querer, fortuita, fortuita e completa. Então, é o somatório dessas duas condições. A embriaguez tem que ser fortuita, ou seja, ele se embriagou sem querer, sem saber que aquilo era bebida, sem saber que aquilo poderia fazer mal a ele. E tem que ser completa, tá? Professor, se ele se embriaga querendo se embriagar, sabendo que aquilo era bebida, e mesmo assim ele se embriaga, mas fica completamente bêbado e realiza uma conduta delituosa, nesse caso ele vai responder, tá? Não cabe aqui para ele a excludente de culpabilidade. Por que não cabe, pessoal? Porque a gente vai adotar uma teoria chamada de axio liberi in causa, que significa o quê? Axio liberi in causa. Significa que, olha, antes de ele se embriagar, ele tinha condições de saber que ele iria se embriagar. Então, nesse caso, a gente volta a linha do tempo até o momento antes de ele se embriagar, e aí ele responde como se fosse uma pessoa normal, como se fosse uma pessoa que não tivesse embriagada. Tá bom? Então, cuidado. Embriaguez fortuita e completa exclui a imputabilidade, não tem crime. Embriaguez voluntária e completa, ele continua respondendo pelo crime. Por quê? Porque a gente vai aplicar a teoria da axio liberi in causa. Eu vou voltar ao momento antes da embriaguez e vou olhar para ele e verificar que ele tinha condições de saber que ele iria se embriagar e mesmo assim continuou, tá bom? Cuidado com isso, tá? Exigibilidade de conduta diversa, professor. Quais são as causas que excluem essa exigibilidade? Primeira causa, a coação moral irresistível, tá? A coação moral irresistível, ela vai excluir a exigibilidade de conduta diversa. Sério, professor? Sério. Imagina eu sequestro o meu filho e começo a me mandar foto, sei lá, agredindo ele, batendo e dizendo que vão matar se eu não for a determinado banco e roubar um banco, por exemplo. É óbvio, é natural que eu vou fazer isso para salvar meu filho. Então eu estou sendo moralmente coagido de forma irresistível, porque eu não tenho outra conduta a fazer a não ser obedecer para salvar o meu filho. E nesse caso eu não estou não cabe para mim essa exigibilidade de conduta diversa, certo? Por quê? Porque eu não tenho outra conduta para fazer a não ser obedecer para salvar o meu filho. Pegaram aqui? Então, por isso que exclui a exigibilidade de conduta diversa, a coação moral irresistível, lá do artigo 22 do Código Penal. Outra conduta que exclui é a obediência hierárquica, tá? A obediência hierárquica também vai excluir, mas a ordem tem que ser
não manifestamente ilegal, tá bom? Deixa eu botar lá no artigo 22. Deixa eu ver se eu botei ele aqui. Não, não botei não. Rapidinho. Lá no artigo 22, só para a gente visualizar ele aqui. Artigo 22. Artigo 22. Deixa eu jogar ele lá no slide. Olha aqui o artigo 22. Ele vai falar tanto da coação moral, como ele vai falar da obediência hierárquica, tá? Sim, vou falar, Ícaro, pode deixar. Bem lembrado aqui que eu estava até esquecendo isso aí, mas eu vou falar agora, tá? Vou pegar teu gancho aqui. Vamos lá. A coação moral, estou falando de coação moral, tá? Coação moral, deixa eu até botar aqui logo. Cadê meu lápis? A coação moral, irresistível e obediência hierárquica, tá? A coação moral irresistível, ela vai excluir, como eu acabei de falar, a culpabilidade. Por quê? Porque quando eu estou sendo coagido moralmente, a mim, eu não tenho outra conduta para fazer a não ser obedecer o coator, o coator, tá? O coator, beleza? Eu não tenho outra conduta a fazer. Então, por isso que, para mim, não é exigível conduta diversa, tá? Da mesma forma, a questão da obediência hierárquica. Agora, vocês precisam tomar cuidado, porque a obediência hierárquica, primeiro, ela só vai ser aplicada na administração pública, tá? Sério, professor? Sim. A excludente da culpabilidade, obediência hierárquica, só se aplica nas relações da administração pública, beleza? Professor, nas relações privadas, eu trabalho lá na empresa, no distrito, por exemplo, e aí o meu chefe vai lá e manda fazer aquilo, eu sei que aquilo é errado, e não cabe obediência hierárquica para você, tá? Então não faça, beleza? Mas nas relações da administração pública, nos vínculos entre servidores, cabe a questão da obediência hierárquica, desde que essa ordem manifestada pelo teu chefe, né, não seja manifestamente legal. Como assim, professor? Vamos lá. Você é servidor público do Tribunal de Justiça. Você é assessor de desembargador. E aí chega o desembargador e fala: ô, fulano, é o seguinte, toma aqui essa arma, vai ali, dá uns tiros naquele cara ali que eu me estressei com ele. Aí você, não, chefe, pode deixar. Você não está coberto pela excludente de culpabilidade e obediência hierárquica. Por quê? Porque a ordem é manifestamente, é gritantemente legal. Agora, se for uma ordem em que você não consiga vislumbrar a ilegalidade dela, aí, nesse caso, dentro das relações entre servidores, tá? Dentro da administração pública, você estará protegido pela excludente da obediência hierárquica, tá? Bem lembrado aqui pelo Ícaro, tá? Existe uma diferença, pessoal, entre coação moral, tá? Entre a coação... Opa! Entre a coação moral e a coação física, tá? E a coação física. Existe uma diferença, óbvio, além da diferença prática, mas existe uma diferença do resultado entre a coação moral e a coação física. Falei para vocês que a coação moral, ela vai excluir o quê? A exigibilidade de conduta diversa, consequentemente excluindo a culpabilidade, tá bom? E a coação física, professor? A coação física, vou dar um exemplo. Imagina que... Deixa eu pensar aqui. Tá, vamos lá. Imagina que eu estou jogando boliche aqui no Estúdio 5, nas casas de boliche aqui de Manaus. E aí chega um cara, fecha a minha mão na bola de boliche com força e arremessa, segurando a minha mão, e arremessa e acaba atingindo a criança, vindo a lesionar essa criança, certo? Eu vou responder por lesão corporal? Sim ou não?
Claro que não, né? Eu não tive a vontade de fazer isso. Eu não tive conduta, eu fui fisicamente coagido a fazer isso, tá? Mas a questão é o seguinte, enquanto que a coação moral exclui a culpabilidade, a coação física vai excluir o quê? O fato típico. Sério, professor? Por quê? Me explica isso aí, eu não entendi. Por que vai excluir o fato típico? Vou já explicar. Por que exclui o fato típico, pessoal? Porque eu não tive conduta. A minha conduta foi fisicamente coagida. E lembra que conduta está dentro do fato típico? Lembra lá? Conduta, nexo, resultado, tipicidade? Então, por isso que a coação física exclui a conduta, consequentemente excluindo o próprio fato típico. Nas duas situações não tem crime, tá? A diferença que vai cair na sua prova aqui. A coação moral exclui a culpabilidade e a coação física exclui o próprio fato típico, tá bom? Pegaram isso aqui, tranquilo? Era isso, Ícaro? Se você não fala, eu ia passar batido mesmo, cara. Beleza, então. Vamos lá. E a nossa última dirimente, a nossa última exculpante, a nossa última excludente de culpabilidade são os chamados erros de proibição, tá? Eu vou falar rapidamente sobre ele, porque eu vou trazer uma aula diferenciando o erro de proibição com o erro de tipo, tá? Eu acho importante que vocês saibam diferenciar o erro de proibição com o erro de tipo. Mas a gente vai trazer uma aula específica só disso, tá? Como eu falei para vocês, a potencial consciência da ilicitude é um requisito para que eu consiga aplicar a culpabilidade ao agente. O agente ele precisa entender que aquele fato que ele está realizando no mundo real é ao menos errado, certo? Mas que ele não saiba que aquilo é um crime tipificado no artigo e tal, mas que pelo menos é errado. Ele tem que entender isso. Se ele entende isso, eu já consigo aplicar o crime a ele. Ele já é culpável, eu já consigo aplicar a conduta criminosa. No entanto, existem casos em que nem isso o agente consegue observar. Esse caso é o chamado erro de proibição. O agente desconhece que aquilo é proibido, que aquilo é errado, tá bom? O melhor exemplo, é o exemplo que normalmente cai nas questões, é um holandês vem ao Brasil achando que aqui também pode usar droga à vontade, usar maconha, usar tudo, chega no estádio de futebol, puxa o seu cigarrinho de maconha e começa a fumar na frente de todo mundo. A polícia vem, prende ele em flagrante, e aí acaba tipificando ele, se for só a questão do consumo, acaba tipificando ele no artigo 28 da Lei 11.343, que é a Lei de Tráfico de Drogas, tá? É a Lei de Tráfico de Drogas, mas o crime é crime de consumo para... porte de droga para consumo pessoal. É o crime do artigo 28, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Deixa eu ver aqui se eu fechei. Fechei aqui a aula. Deixa só a gente passar aqui uma visualização rápida. Então, nós falamos que o crime ele é tripartite, nós vimos que o crime, primeiro substrato é o fato típico, ilícito e culpável. Não esqueçam isso, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. Não esqueçam isso, tá? O crime é fato típico, ilícito e culpável. Dentro da tipicidade nós temos o quê? Conduta, nexo, resultado, tipicidade. A tipicidade ela pode ser formal e material. Tipicidade formal é o quê? Subsunção do fato à norma. Aquilo que acontece no mundo real, encaixou na norma, tem uma tipicidade formal. E a tipicidade material, o que que é? A tipicidade material é esse fato que foi encaixado à norma, ele é relevante para o direito penal? Se ele for relevante, tipicidade material fechada. Se ele não for relevante, a aplicação do princípio da insignificância, tá? Beleza? Pulando. Ilicitude. A gente falou que a ilicitude, nós adotamos para ilicitude, na relação entre ilicitude e fato típico, nós adotamos a chamada teoria da indicariedade, ou teoria da ratio cognoscente. E eu disse que essa teoria vai dizer que, olha, sempre que eu verificar que ocorreu o fato típico, conduta, resultado, nexo e tipicidade, eu presumo, presunção relativa, de que ocorreu também a ilicitude. Por isso que quem tem que alegar legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento da dever legal é o réu, é aquela pessoa que está sendo acusada. Ele tem que provar que agiu nessas condições, tá bom? Falamos sobre estado de necessidade, defensivo e agressivo, falamos sobre legítima defesa, falamos sobre os ofendículos,
Coloquei o ofendículo, exercício regular de direito. O ofendículo foi utilizado, legítima defesa pré-ordenada. Falamos sobre estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, tá? Por fim, nós falamos da culpabilidade, e eu disse para vocês, não confunda culpabilidade com a culpa lá da conduta, tá? Não confunda, são duas coisas diferentes. Culpabilidade, os requisitos, imputabilidade. A imputabilidade, eu tenho que ser maior de idade e eu tenho que estar plenamente são mentalmente, tá? Exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da licitude. Professor, falamos de que mais? Falamos das excludentes de culpabilidade, chamadas de exculpantes ou dirimentes. Quais são esses excludentes? Exclui a culpabilidade, a menor idade, a embriaguez. Que embriaguez é essa? Qualquer embriaguez? Não. A embriaguez completa e fortuita. Completa e fortuita. O que mais que exclui? A sanidade mental, o incapaz mentalmente. E eu disse para vocês que esse incapaz pode ser de duas formas. Ele pode ser inteiramente incapaz ou ele pode ser o chamado semi-imputável, que é aquela pessoa que tem parcialmente a sua capacidade mental, tá? Falamos ainda da exclusão da exigibilidade de conduta diversa, falei de coação moral e obediência hierárquica. A obediência hierárquica só serve para as relações na administração pública, tá? Coação moral é diferente de coação física, cuidado, coação moral é diferente de coação física. Coação moral exclui culpabilidade, coação física exclui tipicidade, porque ataca a conduta do agente. Lembra lá da bola de boliche? Eu tive conduta? Não. Seguraram minha mão e arremessaram. Eu não tive voluntariedade na minha conduta, tá bom? Então, por isso que exclui a culpabilidade e exclui a conduta, e a conduta está dentro do fato típico, tá bom? Cuidado, tá? Coação moral e coação física, diferente. O último substrato, o último requisito da culpabilidade é a potencial consciência da licitude, e o que vai excluir ela é o chamado erro de proibição, ou seja, o agente pratica o fato sem saber que aquele fato sequer é errado nas condições em que ele está praticando, tá bom? Então, ficamos por aqui, pessoal. Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida? Zero dúvidas? Qualquer dúvida, mande lá para a gente no WhatsApp, tá? Estou disponível. Termine as apostilas, leiam as questões, vejam as respostas das questões e manda para mim dúvida, tá? Eu estava revisando aqui as questões, eu acho que a questão número 2, a questão número 2 é que vai falar da mulher que foi comprar alguma coisa usando cheque, tá? O comentário dela está correto, o comentário da resposta está correto, mas a alternativa eu coloquei errada lá. Então, vocês corrijam lá quando vocês forem ler, mas o comentário está certinho, tá? É só a correção só da letra, na verdade. Eu acho que foi só essa só que eu percebi, tá bom? Amanhã de manhã eu vou mandar para vocês os dias disponíveis para a gente marcar aquela aula extra de direito penal, tá? Eu quero fechar esses assuntos com vocês para vocês irem tinindo, batendo ferro lá na hora dessa prova, tá bom, pessoal? Boa noite, fiquem com Deus e até amanhã, 19 horas, aula de processo penal, tá? Com o professor Anderson. Chegue no horário. Eu acho importante que a gente faça aula ao vivo, tá? De qualquer forma vai estar gravada, mas é importante porque tem essa interação. Por exemplo, eu esquecendo do tema, o Ícaro foi lá e puxou minha orelha. Olha, professor, esse tema aqui, eu fui lá e corrigi. Então é importante, e eu sei que vocês ainda estão um pouco acanhados, né? Mas no decorrer das aulas vocês vão soltar mais e a gente vai fazer pergunta, vai tirar dúvida, a gente vai desenvolver mais essa aula. Eu acho importante ao vivo por conta disso, tem essa interação melhor, tá bom? Mas de qualquer forma vai ficar gravada, tá? Depois eu vou disponibilizar os links lá das aulas, tá bom? Um abraço, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã, 19 horas, tá? Não se atrase. Valeu, pessoal!